Oi, gente. Bom, eu sou a Maria da Sanco Family. A gente tem um perfil no Instagram já. Inclusive, se você não conhece a gente, segue lá, @SancoFamily com 2 L's. Nós falamos sobre criação de crianças pretas, sobre ser uma família afrocentrada. Nós já temos esse perfil há um tempinho. E a gente vinha sentindo uma necessidade de aprofundar certos assuntos, né? E aí a gente viu uma brecha perfeita, que foi quando eu pensei em explicar, me abrir mais sobre a minha maternidade, sobre a minha experiência com a maternidade, que é uma experiência preta, é uma experiência periférica. E, enfim, né, senti de falar um pouco mais sobre isso para compartilhar com outras mulheres como eu. E ontem aconteceu uma coisa que eu acabei compartilhando ali nos stories e tal, e vieram algumas respostas que eu vi que era o momento perfeito pra gente começar a aprofundar o primeiro assunto, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ontem eu tava conversando com uma amiga, e a gente tava falando sobre aquele comercial do Itaú, que tem uma menininha loirinha que fala umas palavras ali, tipo, responsabilidade, harmonia, algumas coisas assim. E aí essa minha amiga falou que ela cresceu, que ela não é mais um bebê, alguma coisa assim. E aí eu fui procurar o Instagram da mãe dela pra ver e tal, né? Eu comecei a ver ali, rolar o feed e tal. E assim, é muito bom, né? De fato, ela é uma menina que fala muito bem. Não é essa questão. Inclusive, é bem importante. Disse lá no Instagram e vou dizer aqui. Isso não é um vídeo de crítica, nem a menina, nem a mãe dela, tá? Elas estão fazendo o que elas acham que tá certo e sem problema nenhum. Mas eu fui rolando ali e eu fui vendo a repercussão que isso toma. Aonde esse Instagram e esse trabalho dessa mãe e dessa criança chegaram. São 4 milhões de seguidores, se eu não me engano. Os vídeos têm muito engajamento, muita curtida, muito comentário, muita gente aplaudindo. E aí eu fiquei analisando, né? Fui analisar um pouco mais a fundo a situação, o contexto dessa família. Estamos falando de uma família 100% branca. Então a menina é loira do olho azul, o pai é branco, a mãe é branca. Eles são brasileiros e moram em Londres. E, pelo que eu vi ali, pelo que eu entendi do perfil, é uma galera que tem dinheiro, né? Até porque estamos falando de uma família branca, né? Então a gente sabe que pessoas brancas, se elas estudam, elas chegam em lugares muito altos. Então a gente tá falando de uma menina de. Acho que quando ela fez o vídeo ela tinha 1 ano, talvez 2, alguma coisa assim. Que fala bem, porque os pais dela têm condições em vários sentidos de promover essa educação, de promover esse desenvolvimento. Então, eles têm condições de trabalhar uma quantidade de horas que eles consigam ficar com a filha, né? Naquele momento tinha só essa criança. E eles conseguem estimular a fala. Eles conseguem, não sei se ela vai pra escola, alguma coisa assim, mas de uma forma geral, o contexto todo dessa família faz com que ela tenha que apresentar aquilo no mínimo. Eu posso, nós, né, pra quem não conhece, eu e o Rafa, nós somos pesquisadores da educação, principalmente afrocentrada, pensando em crianças pretas, e eu posso dizer categoricamente que qualquer criança estimulada vai ter aquele desenvolvimento. Qualquer criança. E se a gente tá falando de uma criança que tem tudo a seu favor, por que ela não seria daquele jeito? E aí, isso vem num lugar de desabafo. Por quê? Mais uma vez, não é uma crítica à criança nem à mãe dela. Mas, nós temos 3 filhos, né? O Rafa tem uma filha de um outro relacionamento e nós 2 juntos temos 2. A Areta e a Mara, que é a nossa filha, a filha do nosso relacionamento, fruto do nosso relacionamento, elas têm apresentado altas habilidades desde muito cedo. Então, só uma ficha técnica aqui para vocês entenderem. A Areta hoje está com 5 anos. Acabou de fazer. Ela já escreve, ela lê, ela tem uma inteligência emocional fora do comum. Ela tem uma habilidade para se entender, para se olhar, para se perceber. E aí ela consegue se comunicar a respeito das sensações e percepções dela de uma forma que você não vai ver todas as crianças da idade dela se comportando. A Areta, ela tem uma habilidade motora. A Areta, ela tem uma deficiência. A gente sofreu algumas violências obstétricas, né? Violências de parto. E ela tem uma semiparalisia no braço esquerdo. E ela desenvolveu uma forma dela de engatinhar ali, de se locomover. O que mais que eu posso dizer? Enfim, a Areta, pra idade dela, realmente tá muito acima, né? Principalmente pra quem segue a gente no Instagram consegue acompanhar um pouquinho das coisas que a gente compartilha. A Amara, que é a nossa filha mais nova, tem 3 anos, também recém-feitos. E ela tem um comportamento corporal, que é uma coisa fora do comum. A forma como ela se movimenta, a forma cognitiva. Ela começou a andar com 10 meses, 10 para 11 meses. Com 9 meses ela já estava falando. A forma como elas, tanto ela quanto a Areta, organizam as palavras, organizam seus pensamentos, é uma coisa que qualquer pessoa que olhar aquilo vai entender que ali tem alguma coisa de diferente.
para além do estímulo que a gente deu, isso também é natural dela. Então, também teve ali uma série de fatores que culminou. Mas aí a gente entra numa questão muito séria, muito importante. Eu e o Rafa, que somos os pais delas, nós somos autônomos. O Rafa, ele tem uma trajetória de vida que fez com que, enfim, ele já foi jogador de futebol, mas o Rafa, ele é um alcoólatra em remissão, então hoje fazem, sei lá, 5 anos, não, mais, né, 10 anos, que ele não bebe. Mas enfim, ele perdeu tudo por causa do vício, e a gente sabe que o vício, qualquer vício em qualquer droga, para pessoas pretas tem um motivo muito específico, né, a forma como isso acontece, então ele perdeu tudo por causa disso. Ele chegou a começar uma faculdade, mas não conseguiu terminar por questões financeiras. Hoje o Rafa trabalha, né, nós trabalhamos juntos, e o Rafa acorda às 6 horas da manhã e dorme meia-noite. Eu, do meu lado, sou empreendedora há 5 anos, desde que a Areta, a nossa filha mais velha, nasceu. Bom, se for falar dos horários que eu durmo, então, né, porque é isso, além de trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso cuidar das minhas filhas, então nem sei quantas horas eu tô dormindo por dia. Comecei já 3 faculdades e não pude terminar por questões financeiras. Cara, enfim, a nossa vida ela é um verdadeiro caos, mas pensando socialmente de forma prática, nós não conseguimos oferecer para as nossas filhas essa estrutura e esse contexto que seria necessário que elas chegassem onde elas podem chegar. E mesmo assim, com tudo isso, elas têm todas essas capacidades que eu acabei de listar para vocês. E por que eu tô trazendo tudo isso? Quando eu postei isso no Instagram, muita gente veio falar sobre comparação. E a questão não é comparação, a questão é uma crítica, é um desabafo. No sábado, antes dessa conversa, eu e o Rafa fomos fazer uma feira, nós trabalhamos com cosmética natural, né? Então a gente foi ali expor os nossos produtos. E a gente levou as meninas com a gente, e a gente ficou 6 horas, né, ali em pé, tentando vender e tal. Isso tudo porque percebendo essa necessidade da Areta de um ensino específico, uma vez que ela tem demonstrado outras habilidades, a gente entendeu que a escola pública, infelizmente, não vai poder oferecer isso para ela. E a gente começou a procurar ali formas de oferecer um ensino particular onde ela tivesse um pouco mais de atenção. E aí, enfim, conversando com algumas escolas, a gente conseguiu um valor de bolsa que pode ser possível da gente pagar, mas não é um valor que a gente tem na conta, né? É um valor que a gente realmente precisa levantar todos os meses. E aí, por isso, eu acabei de fazer uma cirurgia na boca, eu precisava estar de repouso, mas dentro desse contexto todo eu não ia ficar de repouso com a minha filha tendo essa necessidade, entendeu? Então, fomos lá pra feira, nós 4, uma família de 4 pessoas, ficar ali em pé, ou enfim, as meninas sentadas ali no chão durante, sei lá, 5, 6 horas, pra tentar levantar esse dinheiro. E, enquanto isso, uma menina que já teria tudo, né, que a família dela já pode proporcionar tudo isso pra ela, fez uma publi com uma empresa que eu posso garantir pra vocês, ela não pegou valorzinho baixo, não. Ela tá aí com bons anos garantidos, fora todo o contexto familiar. Então, por que eu tô trazendo tudo isso? Isso é uma crítica, eu posso chamar de crítica, isso é uma crítica à sociedade. Talvez eu não possa ou não deva esperar que uma grande empresa enxergue ou encontre a Areta e a Amara. Isso porque, inclusive, uma das nossas preocupações é dispor 2 crianças pretas na internet. Esse vídeo que a gente postou hoje, mesmo sendo indiscutível, não existe espaço para discussão se é demais ou não. Qualquer pessoa consegue observar esse vídeo e falar, cara, ela fala muito bem para a idade dela. Ela consegue desenvolver principalmente raciocínio muito para frente da idade dela, né? E mesmo assim, essas pessoas têm essa ousadia de falar essas coisas. Então, como pais, a gente precisa proteger essas crianças. Então, a gente não pode expor da mesma forma que uma mulher branca pode expor sua filha branca, loira dos olhos azuis. E segundo, que a gente tá no Brasil, a gente tá num sistema que não foi feito pra gente. Então eu não posso pensar e eu não posso esperar que uma empresa grande vá procurar uma família preta, de crianças pretas, ainda que elas sejam muito acima da média, pra investir na educação delas, né? Então, mas aí o que eu fico pensando e a sociedade? E essas mesmas pessoas que seguem a gente, que estão lá aplaudindo, estão falando vocês são muito necessários, não sei o que, nananã, essas pessoas que não são as empresas, mas que elas podem investir. E isso não é um pedido de, dê uma doação para minha filha. Eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando que essas mesmas pessoas que hoje dizem que não é responsabilidade delas investir na educação de crianças que tem muito potencial, amanhã elas estão falando, porque a cor do juiz que define para o destino de pessoas pretas é sempre branca. Porque a cor do professor é sempre essa. Porque a cor do presidente é sempre essa. Como vai continuar sendo? Porque as pessoas pretas elas não têm direito ao acesso à educação. E isso é uma dívida de todo mundo.
é uma dívida de qualquer pessoa que tenha olhos para enxergar, ouvidos para ouvir e um cérebro para pensar. Investir na educação de crianças pretas, principalmente num país onde a educação pública é tão negligenciada, é uma responsabilidade da sociedade. E eu não estou falando só pelas minhas filhas, eu estou falando sobre qualquer criança que não tenha condições de acessar a educação de verdade. Então, o meu desabafo, ele veio nesse lugar. E eu finalizei o meu desabafo lá da mesma forma que eu vou finalizar aqui. Eu quero dizer que eu tenho plena consciência que as nossas filhas vão chegar onde elas precisam chegar. Porque elas têm pais comprometidos com a educação delas. Porque elas têm capacidade, e isso é uma questão de lógica e obviedade. E porque eu sei que existe toda uma força ancestral que não só segura elas, mas que impulsiona também, né? Segura no sentido de fortalecer, de abraçar, de acolher, mas também impulsiona, porque é assim que nosso povo é. E eu quero dizer que existem vários pais como a gente, né? Chegou muito relato pra gente falando exatamente sobre isso, sobre como eles percebem que seus filhos têm habilidades especiais, mas que isso não é notado, isso não é fortalecido, isso não é estimulado. E o nosso trabalho com a Sanco Family é exatamente esse. Não só fortalecer, mas dar essa mão, sabe? Porque o sistema ele não vai fazer isso, né? Isso, no final das contas, tudo isso aqui que eu falei pra vocês, tudo isso que eu ilustrei aqui, é só pra dizer que o sistema, esse movimento, ele não tá nem aí pra gente. Muito pelo contrário, a intenção dele é acabar com o nosso povo. Então, estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Porque desde o primeiro momento que a gente começou esse perfil, esse era o nosso intuito, essa era a nossa intenção. Dar as mãos, fortalecer o nosso povo, fortalecer famílias como a nossa, fortalecer pessoas que se encontram nessa mesma situação. Não é fácil, não é gostoso. Observar isso me doeu muito, mas é o que eu tenho em mãos. É o que o Rafa tem em mãos, é o que você que está me assistindo tem em mãos. Então é o que a gente vai fazer. E se você permitir, se você quiser, nós vamos fazer isso juntos. Beleza?